Então, tanta gente podendo argumentar, escrever e se comunicar. Então, o que eu acho super importante é perceber que, por causa desse sucesso da internet como uma rede distribuída, que existe esses múltiplos ataques, né? E querem tirar da internet o quê? Primeiro, a sua condição de liberdade, ou seja, para eu criar um blog, um portal, uma nova aplicação, uma nova tecnologia, eu não peço autorização para ninguém. E aí sabe o que acontece? A indústria de telecom, ela perdeu muito dinheiro, como, por exemplo, com voz sobre IP. Então, ela, a qualquer momento, vem uma nova tecnologia que coloca esses grandes monopólios em dificuldade. E aí, o que eles falam? Olha, não pode se criar assim de qualquer jeito. Agora, imagine se o Tim Berners-Lee fosse criar o web, que surgiu só em 1990, e muitas pessoas acham que a web é a internet, e a web é uma aplicação da internet, umazinha. Imagine se o Tim Berners-Lee tivesse que pedir autorização para a direção da Telefônica para criar a web. Quanto tempo ia levar e se a web ia ser tão aberta como a gente conhece? Quer dizer, tirar a cultura da liberdade e pôr a cultura da permissão é o que está se tentando fazer nos Estados Unidos hoje, quebrando a neutralidade da rede. Para você ter uma ideia, a gente está numa situação muito delicada. Eu vou tentar dar um exemplo. Estava tendo um show em 2007 nos Estados Unidos com um grupo muito famoso no mundo e no Brasil chamado Pearl Jam. Esse grupo, certa hora, pega uma velha música do Pink Floyd, The Wall, começa a falar: Bush, leave the world alone. Bush leaves the world alone. Começa a tocar aquela música, I don't need education, e tirando o sarro do George W. Bush. Você acredita? Tinha mais de 50 mil pessoas no streaming. Você acredita que a AT&T, a operadora de telefonia daquela região, retirou o streaming dizendo que não admitia que fosse feito agressão ao presidente da República na sua rede? Bom, se fosse um governo que tivesse feito isso, a gente chamaria de censura. E quando é uma empresa privada que detém a infraestrutura de cabos por onde a internet existe, chama como? Essa que é a questão. Essas empresas operadoras de telefonia vão restar umas 10 no mundo. Elas controlam os cabos submarinos, os satélites, a conexão física da internet. Por isso que eu digo, elas perceberam que elas têm muito poder sobre algo que virou uma febre no mundo e uma necessidade básica hoje. A própria Finlândia diz que a internet, o acesso à internet é direito humano básico. E é. Agora imagine o poder que tem essas operadoras. Então, elas querem o controle. Mas tem um outro tipo de ataque que a internet sofre. A internet, ao contrário do que as pessoas podem achar, a internet não é uma selva, não é o antro da perdição, não é algo que você se esconde facilmente. Ao contrário, eu gostaria que vocês pudessem confirmar isso que eu vou falar. A internet, antes de mais nada, é uma rede cibernética. O que a palavra cibernética quer dizer? É uma rede de comando, de controle e de comunicação. A internet, ela, na verdade, ela é extremamente controlada pelos seus protocolos. Se a gente permitir que estados e corporações usem esse controle técnico para fazer controle cultural e político, nós vamos ter uma sociedade empobrecida e uma sociedade muito mais agressiva
do que na era da chamada sociedade da vigilância, sociedade de controle, como diria Deleuze. É muito complicado isso. Então, nós estamos vendo os fatos, é impressionante, que mostram isso. Que mostram, por exemplo, na Inglaterra, olha que absurdo. Na Inglaterra, você tem um esforço do Partido Trabalhista, que é de esquerda, teoricamente, ou pelo menos era progressista, para tentar reduzir a liberdade das pessoas. E lá, os caras de direita, históricos, e a Câmara dos Lordes, dizendo, olha, cara, vamos com calma, não pode ter tanto controle sobre as pessoas assim. Então, na Espanha, a ministra da Cultura, a Cindy, ela acaba de 2 dias atrás aprovar uma lei, e o Wikileaks mostrou com um dos telegramas, que ela procurou a embaixada dos Estados Unidos, ou seja, a ministra do Partido Socialista Espanhol, procurou a embaixada dos Estados Unidos para pedir que os Estados Unidos pressionassem os franquistas do PP, Partido Popular, para que apoiasse a lei que eles aprovaram, que permite desconectar da rede sites de download de música e de vídeo. Quer dizer, ela foi pedir apoio, e isso está lá no jornal É o País, está em todos os blogs, ou seja, é uma vergonha. O que nós estamos vendo é um momento complicado de se entender. Porque eu mesmo digo assim, as chaves políticas estão se mudando, estão sendo alteradas, os posicionamentos em relação à questão da internet. Como é uma coisa muito nova, eu acredito que ocorrerão reordenações políticas no futuro próximo. Por que eu quero dizer o seguinte? Porque se os bens informacionais continuarem a ser os bens mais importantes da sociedade da informação, o acesso aos bens informacionais, a liberdade de acesso, é que dá condições de igualdade. Igualdade e liberdade de acesso passam a ser muito próximas. Ou seja, a dicotomia entre liberdade e igualdade se reduz no mundo digital. E que, portanto, isso embaralha as lealdades políticas. Então nós somos hoje, infelizmente, nós estamos vendo pessoas que eram aliadas nossas, que lutaram pela democratização das comunicações, quando a comunicação era só broadcast, pessoas que lutaram contra a ditadura, ou que lutaram na Espanha contra o regime autoritário do Franco. Essas pessoas, uma parte delas dobrou o cabo da Boa Esperança, passou para o lado de lá. Passou a defender o pensamento conservador de que não é possível permitir tanta liberdade de expressão e de criação na rede. Ora, nós estamos vivendo um momento muito difícil, muito difícil. E eu acho esse debate aqui, ele eu fiquei meio desesperado para me conectar, não estava conseguindo, porque eu acho um debate fundamental de ter mesmo. A gente precisa aprofundar esses debates, melhorar o que a gente pensa sobre isso. A gente tem muita dúvida sobre determinadas posições que a gente tem que adotar na rede, mas uma coisa é certa. Olha só, Inglaterra aprovou a lei do Three Strikes, que é a lei Hadopi, que é a lei Sarkozy, em território britânico. Ou seja, se você baixou uma rede, usou uma rede peer-to-peer para baixar uma música, você vai receber um e-mail dizendo que você está violando a lei de copyright. Mas peraí, e se eu estiver baixando uma música e tem licença Creative Commons? Como é que eles sabem o que eu estou baixando? É porque os provedores vão ter o direito de entrar no teu fluxo e olhar o que você está fazendo. Quer dizer, você subordina o direito à privacidade, à intimidade, ao direito de propriedade dos intermediários. É o que está valendo na França, na Inglaterra. Olha, nós não estamos falando da República Tupiniquim, de não sei aonde. Nós estamos falando
do país da Revolução Francesa, dos ideais da burguesia, da liberdade, fraternidade, solidariedade. Nós estamos falando da Inglaterra, que tem tradição de liberdade, que está em relação à comunicação em rede, assumindo um ataque brutal. Nós estamos falando da Alemanha, que assina o Tratado ACTA com os Estados Unidos e que permite que nos aeroportos a pessoa abra o seu computador e, se encontrar nele arquivos considerados violadores de copyright, eles levam o seu HD embora. Quer dizer, uma coisa absurda, aterrorizante. E por que que incomoda? Eles estão tão incomodados. O Wikileaks incomodou muitos caras. Todo mundo sabe que os Estados Unidos mandam matar, que os filmes da CIA, se são arte, eles são também verdadeiros. Aqueles filmes que aparece o agente da CIA matando todo mundo, pode não ser tão heróico como no filme de Hollywood, mas que eles matam, conspiram, derrubam governos, todo mundo sabe. O que o Wikileaks fez? Foi mostrar imagens do helicóptero matando os repórteres da Reuters. Aí, isso foi um pouco demais. Aí o que o Wikileaks fez? Foi mostrar telegramas que confirmam que os Estados Unidos é a polícia do mundo. Interfere nas políticas nacionais o tempo todo. Agora, o mais inadmissível para mim, cidadão, sabe o que foi? Foi o Credit Card, Mastercard, o Visa, o American Express Card e o PayPal cancelarem sem ordem judicial, ao arrepio da lei, de maneira unilateral, a conta do Julian Assange e do Wikileaks. Mesmo que ele fosse culpado por transar sem camisinha na Suécia, e isso fosse uma pena grave na Suécia, eu tenho o direito de contribuir com ele numa conta que ele tenha. A conta dele desapareceu. Isso é grave. Isso é grave. E quando os jovens dos anônimos organizam por um canal de chat que se chama IRC, organizam um ataque de negação de serviço que dá um prejuízo durante uma tarde para todas essas bandeiras de cartão de crédito, porque elas não puderam ser usadas. Isso vira um ataque hacker. Um absurdo. Pô, um absurdo é eles aparecerem com a conta de uma pessoa. Eles que têm a função pública de transação e de meio de pagamento. Esse é um absurdo. E eu digo, ataques de negação de serviço distribuídos na rede, desde que não invadam a máquina de ninguém, eu digo, equivalem no século XIX ao direito de greve. O direito de greve era ilegal também no século XIX. E os ataques de negação de serviço que esses grupos receberam são protestos legítimos contra medidas de empresas que são transnacionais, que têm mais força que estados e que perpassam vários estados e que fazem o que querem. Então, eles não podem mais fazer o que querem. Eu acho, por isso que eu não sei se eu esclareci mais um pouco ou se eu me repeti, mas o fato é que eu me atrapalhei. Opa! Som. Não atrapalhou não, companheiro. Eu esqueço de levantar meu som. Não atrapalhou não. Você foi de uma clareza que tem nos ajudado muito a compreender o nosso momento e a contemporaneidade. Como eu digo que eu sou velho como o diabo, eu vou fazer mais um adendo. No Manifesto Comunista de 1848, o velho Marx e o Engels propunham uma revolução que viria pela classe operária. Não porque a classe operária fosse revolucionária, mas porque haviam mudado os meios de produção. E aí haveria a possibilidade de um novo mundo, da derrota do capitalismo, se a classe operária tomasse a frente da luta e conseguisse dominar os meios de produção de forma progressista e avançada. A classe operária revelou-se ao correr do tempo, e incapaz disso, ela fez uma espécie de acordo aliado com a burguesia, e a gente não conseguiu andar muito, e a burguesia já tinha ido à frente e tinha dominado essa máquina. Hoje nós estamos diante de uma revolução cibernética, de uma nova mudança